Mais um programa diário de oração chegando até você, levando a palavra de Deus, e a gente sempre diz aqui como uma referência para o nosso dia, para as coisas que nós estamos vivendo, né? Sejam elas tristes, alegres, sejam elas difíceis, sejam elas um pouco mais fáceis, mas a palavra de Deus sempre como uma referência. O programa diário de oração, ele sempre tem esse objetivo, né? De, a partir de um versículo bíblico, trazer não só um versículo bíblico, mas uma realidade, talvez bíblica ou também não, mas sempre levando a você uma motivação diária, até como um dado também de esperança. E hoje nós vamos refletir sobre um trecho em que Jesus mostra aos seus discípulos qual vai ser a realidade deles de agora em diante. E em que sentido isso? Quando Jesus está reunido com os discípulos, ele comenta com os discípulos como vai ser a sua vida. Olha, vai acontecer isso, isso e isso. Eu vou ser morto, vou ser crucificado e esse vai ser o meu fim. Eu estou dizendo, claro, em outras palavras, a partir daquilo do texto bíblico. Você pode conferir aí no seu vídeo como que isso pode acontecer. Você lê direitinho lá e você vai entender muito bem o que eu estou te dizendo. Quando Jesus diz isso aos seus discípulos, é óbvio que eles ficaram muito tristes com isso. E eles ficaram tristes por quê? Imagine você vai seguir alguém, né? Imagine-se no lugar destes discípulos. Você vai seguir alguém e acredita naquilo que a pessoa diz, vê os milagres que ela faz, ouve as palavras que ela diz, as exortações, as palavras de ânimo, de força para todas as pessoas, e tudo isso te encanta muitíssimo. E este encantamento que você tem para com esta pessoa que você segue, no caso de Jesus, em relação aos discípulos em relação a Jesus, perdão, essa pessoa diz assim, olha, eu vou morrer porque tudo isso que eu estou dizendo incomoda as pessoas. A tristeza se abate porque como é possível que alguém vá tirar a vida de uma outra pessoa simplesmente porque não concorda com aquilo que ela diz? Como é que alguém pode, nesse sentido, tentar de alguma maneira acabar com um projeto, naquele caso, de anúncio da palavra, de anúncio de Deus, do projeto de Deus para a humanidade, simplesmente porque não acredita nele? E esses discípulos ficaram tristes, decepcionados, porque eles queriam que esse segmento fosse até o fim. Aliás, em vários momentos, os discípulos tentam impedir que Jesus continue naquela missão. Pedro, por várias vezes. Tanto que em alguns momentos Pedro diz assim, olha, eu não vou permitir que eles façam isso com o Senhor. E até mesmo lá no Monte das Oliveiras, quando Jesus é preso, Pedro decepa a orelha de um dos guardas porque ele não quer, definitivamente ele não quer que aquilo aconteça com Jesus, porque para ele não é justo. É sinal de que ele ainda não tinha compreendido o projeto de Jesus. E é muito triste isso, porque na verdade idealizavam uma coisa e na verdade iria acontecer outra. Agora, quando eles percebem que tudo isso tinha uma motivação toda especial, aí sim eles começam a viver plenamente as palavras de Jesus. Eu até diria que esta compreensão de fato, ela se deu plenamente quando eles recebem o Espírito Santo, porque até aquele momento haviam dúvidas, não de que Jesus fosse o Messias, eles sabiam disso, mas da complexidade desse ministério, ou daquilo que eles deveriam assumir depois, de serem aquilo que Jesus foi. Imagine você ser cobrado por uma coisa que aquela pessoa que você seguiu fez. Olha, você tem que ser igual, se você for diferente, não vai ter frutos. E olha que os discípulos tiveram um ótimo discernimento, porque eles perceberam o seguinte, de fato, nós somos convidados para dar os mesmos frutos, mas acontece que a maneira de fazer é diferente. Primeiro que não eram Jesus, não eram o próprio Jesus, eram seguidores e continuadores da missão. Então por isso que aquilo que eles fazem, de fato podiam e davam o mesmo fruto que Jesus, mas acontece que a maneira de fazer era diferente. E é assim comigo, como padre, e também com você. A maneira de cada um fazer a obra de Deus acontecer vai depender da maneira como você vê tudo isso. Vai depender de onde você está, na maneira como que você se relaciona com os outros. Vai depender de todo esse universo particular que você vive. Então por isso que a gente não pode cobrar da outra pessoa uma eficácia igual à minha, eficácia igual à do outro. Jamais. Quando se trata da palavra de Deus, isso não existe.
porque é sempre um projeto de Deus, para mim e para você. E Deus escolhe isso de acordo com os nossos dons, com as nossas qualidades. Quando eu julgo a outra pessoa que ela fez errado ou ela está sendo omissa naquilo que ela faz, eu tenho que pensar muito antes naquilo que eu estou fazendo. Porque a mesma maneira com que eu julgo, eu posso ser julgado. E eu não posso reclamar se eu for julgado por aquilo que eu estou fazendo, já que eu faço a mesma coisa. Então, por isso que hoje pense nisso. Você é convidado a ser continuador daquilo que Jesus disse aos apóstolos e, claro, você também deve dizer isso às outras pessoas com as quais você se relaciona. Somos sempre responsáveis pelo projeto de evangelização que Jesus deixou aos apóstolos e que eles, obviamente, eles deixaram para cada um de nós. Se nós não continuarmos esse segmento, a palavra de Deus e a nossa própria igreja, ela tende a morrer. Fique então agora com a nossa oração. Vamos fazer uma oração toda especial pelas vocações. Senhor da messe e pastor do rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite. Vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir tua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta nossas comunidades para a missão. Ensina a nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino na vida consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade aos seminaristas e também aos nossos bispos, padres e ministros. Dá perseverança àqueles que querem seguir a sua voz. Desperta o coração dos nossos jovens para o ministério pastoral a serviço do teu povo. Maria, Mãe da Igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajuda-nos a responder sim. Amém. Essa oração é uma oração criada, inspirada pelo nosso Santo Padre João Paulo II, e que percebia na nossa igreja uma necessidade de motivar e dar esperança àqueles que eram seguidores do Evangelho. Não só os padres religiosos e religiosas, mas de maneira muito especial a todos os jovens. Por isso hoje a nossa bênção é especial a todos aqueles que são os evangelizadores porque acreditam na misericórdia e no amor de Deus. Por isso todos eles recebem de maneira muito especial a bênção de Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.